hoje o José Today Henrique we have Salvador, nosso José CEO, Salvador, CEO, e o Rafael Cordeiro, nosso and Rafael diretor de Relações Cordeiro, com our Investidores Investor e Relations Finanças. Director, Esta Finance and videoconferência, Director. que está sendo This earnings call gravada, is being estará recorded disponível no site and de will be Relações com available on the Investidores Investor da Relations companhia, website for the após company o seu encerramento. after closing. Para ativar a opção To de tradução activate the simultânea, simultaneous basta translation clicar no option, please ícone select de the globo icon abaixo. on A the bottom apresentação está globe. disponível The no site presentation is available on the da IR Rede Mater Dei website. de Saúde. Antes de prosseguir, informamos que And before we eventuais proceed, declarações a we respeito would de like eventos to futuros estão let sujeitas you a know that riscos e possible incertezas, issues que related to podem future events trazer are com related que to tais risks and expectativas não uncertainties, se and they can make concretizem ou such sejam diferentes do expectations esperado. not become Essas concrete or previsões different than emitem expected. opiniões unicamente na These data que são feitas, e a companhia não involve se obriga a opinions at the realizá-las. date when they're made, Após a and the company apresentação, is not obliged to iniciaremos perform a them. sessão de After the perguntas e presentation, we'll respostas. begin the Caso Q&A queiram session. fazer alguma pergunta, Should por favor, you levantar a mão que would like abriremos to o submit a áudio question, em please raise your seguida. hand, Ou caso and we'll open prefiram up your enviar a audio. pergunta por meio de And chat, so if pedimos you'd que se rather send this by identifiquem. chat, you Vou please passar a palavra para o José Henrique para iniciarmos a identify apresentação. yourself or send the words on to José Bom dia a Henrique. todos. É um prazer estar aqui para a gente poder falar sobre it's a pleasure to be here, os resultados do terceiro we trimestre need to desse ano de discuss the results of the third 2024. quarter of 2024. Nesse trimestre, foi o trimestre que a gente finalizou o processo do desinvestimento do Hospital Porto Dias, This de was Belém. É um processo process já with the divestment of esperado há Porto algum Dias. tempo, a gente já vem conversando com vocês sobre o andamento, né? We've E been nesse talking to TRI you on the progress of especificamente, this nós matter. recebemos cerca de 401 milhões de reais que estão no caixa da Rede Mater Dei, né? Tivemos também o retorno de cerca de 7% das ações à Mater Dei, com o cancelamento daquelas seguindo aí o limite de tesouraria. Tivemos também, com esse processo, uma redução expressiva dos nossos níveis de endividamento, num momento, inclusive, pelos aspectos macroeconômicos que a gente vive, que fizeram com que esse movimento fosse muito favorável para a companhia, preservando o nosso momento atual e nos preparando também para os próximos passos, para os movimentos futuros da companhia. Esse trimestre, mais especificamente no dia 23 de agosto, também foi um trimestre que marcou a inauguração do Mater Dei Nova Lima. Nova Lima, como a gente já falou também anteriormente, é a cidade que tem a maior renda per capita do Brasil, A rampagem inicial desse hospital tem sido muito animadora, com uma produção cirúrgica acima do que a gente esperava, produção também em medicina diagnóstica, atendimentos em pronto-socorro, atendimentos também em ambulatório, que tem nos deixado muito animadores, e tem reforçado aquele pensamento inicial, a estratégia inicial da gente colocar um equipamento de tanta qualidade para aquela região. Os credenciamentos para esse hospital estão indo muito bem, os nossos principais clientes já aderiram às negociações daquela unidade e temos a certeza aí que num futuro próximo, vamos conseguir também demonstrar em números o que essa unidade poderá trazer também para a Rede Mater Dei. É uma unidade de 117 leitos, é uma unidade que carrega uma complexidade menor do que as nossas outras unidades, mas uma unidade que conversa muito bem com a nossa estratégia, principalmente a nossa estratégia na região metropolitana de Belo Horizonte, que tem um respingo na estratégia global da rede, porque ajuda num posicionamento mais diferenciado com as nossas principais operadoras, mas serve também de captação de movimento importante, para as nossas, principalmente para as nossas duas unidades, que é o Mater Dei da Contorno e o Mater Dei Santo Agostinho. Nesse trimestre, nós também fizemos dois importantes lançamentos, O primeiro deles, o lançamento da nossa segunda versão, do segundo ano, do Anuário de Excelência Clínica. Nesse anuário, vocês vão poder encontrar os nossos principais indicadores de performance assistencial, os nossos principais indicadores de performance médica, os principais protocolos assistenciais que são acompanhados pela Rede Mater Dei, e mais uma vez, no sentido de darmos uma transparência cada vez maior
em relação ao que é o nosso core business, né? A razão de existir da Rede Mater Dei, que é atender bem os nossos pacientes, né? Tem sido esse anuário um marco também no nosso relacionamento com as nossas fontes pagadoras, né? Um marco no nosso relacionamento com o corpo clínico e com pacientes, que tem hoje uma opcionalidade muito maior de escolher também por desfecho. E vamos cada vez mais reforçar também esse anuário. Nós também fizemos, né, a publicação do nosso anuário, do nosso relatório, desculpa, de sustentabilidade, seguindo aí as melhores práticas, né, do GRI, mais uma vez demonstrando o nosso compromisso, né, com sustentabilidade, as melhores práticas também de ESG. Tivemos também, né, nesse trimestre, uma premiação no CONAP, né, que é o principal congresso de hospitais privados do Brasil, mais uma vez premiados na seção pôster, né, do CONAP, mais um ano demonstrando aí que algumas das nossas práticas, né, são também práticas que são vistas pela cadeia como um todo como práticas vencedoras, e a seção pôster demonstrou isso. Queria também destacar o avanço, né, em relação ao projeto Santana, em parceria com a Atlântica Hospitais, na cidade de São Paulo. Foi mais um trimestre, esse ano tem sido um ano, né, da gente avançar no projeto desse hospital, e cada vez mais a gente conseguir concretizar, né, esse sonho de entrar em São Paulo com um hospital que vai ser um hospital tão resolutivo numa região que foi tão bem escolhida também, né? Passando um pouquinho para frente, né, começando a falar um pouquinho sobre os números financeiros, antes de passar a palavra para o Rafael, eu queria trazer alguns destaques, né? Esse trimestre foi um trimestre que a gente reportou um EBITDA, né, de 191 milhões, né? Esse EBITDA, vocês vão ver um pouquinho mais à frente, ele tem alguns ajustes, né? Primeiro tem ajustes relacionados à venda, né, do HPD, então isso a gente vai poder explicar um pouco melhor qual é o impacto que isso gerou, né, de forma nesse EBITDA desse trimestre. Mas nós tivemos também, nesse trimestre, uma reversão importante de contingências, né, de anos anteriores, né? Nós somos sempre muito conservadores em relação à forma que a gente contabiliza, né, as nossas contingências, seja contingências relacionadas a riscos trabalhistas, né, de toda sorte, né, mas também contingências relacionadas a riscos de não recebimento, né, de alguma receita, isso inclusive é evidente, né, no nosso balanço desse ano em relação a balanços de outros anos. Quando a gente percebeu, né, a gente vem acompanhando essa contingência relacionada a riscos trabalhistas médicos, né, da pejotização da relação com os médicos. A gente percebeu que a gente estava muito mais seguro em relação a retirar esse risco, né, do balanço da companhia, e nós fizemos a reversão, foi nesse trimestre, e esses números estão apresentados, né, impactando de forma positiva o EBITDA e lucro líquido desse trimestre. Em relação a custos, né, quando a gente vai falar aí da nossa performance, nós ainda temos, né, impactos importantes do PL da enfermagem, né, apesar de uma evolução grande operacional interna na Rede Mater Dei, que ainda, né, a gente não consegue ver com clareza nos números, até por questões relacionadas a custos de rescisão, etc. Mas nós estamos, né, preparando a companhia para ficar mais leve depois da saída do Porto Dias, né, com diminuição relacionadas a custos de pessoal, né, que faziam operações para também absorver, né, a operação do Porto Dias, diminuição também em despesas administrativas, né? Então nós estamos também numa evolução importante para offsetar, né, esses impactos importantes que nós tivemos esse ano por causa do piso da enfermagem e voltar com a companhia para os níveis de rentabilidade que a gente sempre teve. Esse é um trimestre também que a gente absorve, né, o pré-operacional e início de Nova Lima, como eu disse anteriormente, né, com uma visão muito positiva que já está sendo produzido no hospital, mas obviamente com o impacto aí do pré-operacional, que sempre quando a gente coloca um hospital em operação, a gente tem os custos, né, que são inerentes, né, a esse início de operação, sem ainda a contrapartida da receita. E nós temos conseguido avançar
avançar de able forma to importante advance também na melhoria da significantly with the diluição improvement of this de alguns dos dilution nossos insumos. in some of Esse foi our um trimestre que a inputs and gente avançou materials. bastante em This is negociações a para que a gente quarter where we possa, advanced a nos lot with our próximos negotiations, so trimestres, that in nos the next próximos quarters meses, and demonstrar months, também uma we can really capacidade cada vez demonstrate maior capacity more and de more melhorar os to nossos custos, improve né, our de costs insumos para a rede Mater for Dei. the Mater Dei Nós temos network. trabalhado So we've bastante been também working quando a a gente lot fala also das on despesas, num expenses trabalho também to have expressivo, de significant conversão work em with caixa, cash e de controle conversions também and dos control PDDs. of the Rafael, NPLs. So trabalho Rafael que está sendo feito, mas has isso é uma been monitoring prioridade da this work, companhia. Em and this is momentos a como priority os for que a the gente está company. vivendo, In né, moments like the ones nós we're temos que ter um experiencing, foco we grande na must have a big conversão de focus on the caixa, cash nas conversion negociações cycle com as and operadoras para a gente ter negotiations um with the recebimento operators so cada we can vez have mais ágil, né? receipts that are more Numa agile with também payers, and observação cada vez maior na qualidade observing das nossas more of the receitas, quality of e our esse tem revenues, sido um and trabalho muito this relevante has para been esse very ano, né? Na relevant for this diminuição year. dos erros So a internos, né, que reduction of geram the internal PDD, numa errors, diminuição também grande, né? and Numa also a melhoria, na major verdade, reduction muito grande also também nas relações com as operadoras, né? Para improvement que a in gente the tenha relationship with um with risco the menor, né, de payers. We can have recebimento ao lower longo do tempo e que a risks gente when it consiga comes to claramente payments, observar na companhia uma uh, tendência cada vez maior de which conversão is de caixa, also que acho que offering isso a gente vai conseguir também higher demonstrar aí cash nesses conversion números, né? trend, which is what we're going to be able Inclusive, to né, com demonstrate in the avanços numbers, with importantíssimos no contas a significant receber, advances also in accounts seja pela receivable, saída do Porto either through Dias, the como a exit gente of the já falou em outros Portuguese momentos, mas hospital, também nas or próprias also in operações, the né? actual Trabalho grande operations, também para que a gente with possa fazer uma redução major expressiva nesse work, so we contas a can have a receber reduction in através accounts desse receivable through azeitamento da the relação com adjustments as in this operadoras e as relationship with relações the payers operacionais. and the operational Para encerrar minha relationships. parte, né, To ontem wrap up my nós part of nós the levantamos presentation, aí um yesterday fato we raised relevante, que an diz respeito a relevant um waiver que a gente fact that is recebeu da related to a waiver we B3 got from para que a gente B3 pudesse avançar, né, to advance on no with free float, the né, hoje free da float of the companhia, e a company, gente conseguir nos próximos and meses, né, in the next alterar months esse we'll be free able to float de modify the free 20%, né, float by para os 20% 15%, né? to Isso porque, na 15%. nossa visão, And com o why is preço that? Well, atual because with dos the current papéis da rede Mater stock Dei, prices at Mater não há Dei, investimento there's melhor para ser no feito better do que investment aumentar a to nossa make própria than to exposição actually às ações da increase our companhia. exposure Então, o to nosso the company's programa, né, de shares. So recompra, our ele buyback estará program is fortalecido going to be nesses strengthened in the próximos next meses, né? months. Nós vamos respeitar as condições que foram We're going to estabelecidas respect pela the B3, conditions mas foi nos established by dado aí B3, uma opção para but que a gente we also pudesse, got an option inclusive, to be able melhorar, to né, a performance improve das ações the através performance of de these uma iniciativa mais incisiva da companhia, shares through aumentando a more nossa exposição ao papel, decisive né? initiatives, Então, increasing our com exposure to base the nisso, acho que esses são stock. os So principais highlights aí desse these trimestre. are the Eu queria main passar para o highlights, Rafael para ele falar com and I want mais to profundidade share também this da with parte financeira. Rafael so he can talk about this with Bom greater dia, depth. bom Well, dia a good morning, todos. everyone, Eu and imagino que os I nossos imagine that resultados our results gerem um pouco de will ansiedade probably generate a pela bit of relevância que o anxiety HPD sempre considering the teve nos relevance nossos that números e um the pouco do que HPD always qual é a had in our perspectiva numbers futura, and né? what our Então, alguns perspectives for the números future. So durante a minha some numbers apresentação during the eu vou presentation falar, will mas se I'll be houver sharing, alguma but dúvida, if a gente there's pode any fazer no questions, Q&A, we can do this de forma que a in gente Q&A tente as passar para well in order vocês to as share with you perspectivas guys the futuras, né, perspectives for da the future. companhia sem o The company HPD, without no momento em que a HPD or without gente the hospital tem Portuguese, resultados desafiadores and no at a nosso moment where setor, we mas have com boas challenging results in our perspectivas, sector, but with good sobretudo das perspectives atividades e dos within the projetos e das activities and iniciativas que o Zé projects and Henrique acabou de initiatives that citar. José Henrique just mentioned. Estamos na página So 4 we're da on page apresentação. 4 of this O presentation, primeiro ponto que eu and gostaria de destacar, né, que a gente tem trabalhado intensamente num processo da we've gente been retomar o working nosso intensely objetivo estratégico de operar 80% de taxa de ocupação. Então, a gente to increase operou, this, and we've estamos operated aí bem this, and melhores we're do que a doing a gente lot operava better no than ano what we've been passado, doing in the mas a gente ainda past, está but aquém we're still do percentual de behind the 80% percentage of em 80% relação ao que a gente quer when it operar. Então, comes estamos to what we would like to 3,5 pontos achieve. So we're at percentuais abaixo, 3.5 percentage que points esse é um below, desejo da and this companhia is a para o orçamento desire do ano que vem, é uma for the premissa que a gente company quer e budget mira aqui next year. muito intensamente. Rodamos a So 72,8 de taxa de ocupação sem o we DEI had e 76,5 com o DEI, que é neste 76.5 número with com o DEI DEI. que a gente quer operar That's 80%. where we want Essa to aqui é a operate with expressiva de 80%. So this leis, is né? the
de 1.602 no último trimestre para 1.532, o grande ofensor é o Porto Dias, tá? Eles estão fazendo as estratégias dele da operação pós-Mater Dei e fizeram um enxugamento de 50 leitos de um trimestre contra o outro. Então, dessa variação que a gente tem, 50 dos 70 leitos é da operação que não vai ficar, tá? Então, do ponto de vista, a gente para mostrar para vocês o que é perspectiva futura, senão haveria aqui uma dúvida de uma diminuição muito grande da operação. Em termos do número de paciente dia, andando para o lado direito do gráfico, a gente está estável na operação com Porto Dias, 0,7 de crescimento paciente dia em relação ao terceiro trimestre de 23. Se a gente considerar, há um crescimento de 4 pontos percentuais, se a gente estiver considerando sem o Porto Dias, que expressa um pouco a questão dos leitos que eu acabei de mencionar. Passando para o slide seguinte da receita, nós tivemos um crescimento de 4,6 do segundo trimestre para o terceiro trimestre, em termos de ticket médio anual. Aí no segundo trimestre a gente fez 2,20 nesse 2,30 milhões por leito. Lembrando que sem o Porto Dias esse número iria para 2,41. O ticket do Porto Dias é abaixo da média do ticket da rede Mater Dei, e lá, como aqui cresceu 4,6, também sem o Porto Dias esse crescimento seria igual. Então, não há aqui um crescimento que deixaria de existir sem o Porto Dias, é importante mencionar. Isso vem de um trabalho de melhoria de mix de procedimentos e já entrou em alguns convênios nossos, entraram alguns reajustes importantes, mas grande parte dos reajustes, alguns já estão dentro de casa, mas serão expressados no quarto trimestre, inclusive os maiores da rede Mater Dei. Então, temos aí uma preocupação com... É claro que o ticket muitas vezes tem vários aspectos, mas é um número que vocês acompanham muito e a gente tem controlado ele também para mostrar e trabalhar com as operadoras. Tem sido um ambiente muito melhor do que estava no passado, mas ainda há um desafio da gente conseguir recuperar o que ficou para trás. Nós vamos explorar isso no fluxo de caixa. Em termos de receita líquida, a gente teve um crescimento de 9 meses de 6%, passando de 1.646 para 1.739, e a gente vem flat nos últimos trimestres, de 583 no primeiro trimestre, 585 milhões no segundo e 571 milhões no terceiro trimestre. Aqui também cabe uma explicação, sem o Porto Dias, essa diferença de queda do segundo e terceiro trimestre é toda explicada pela operação do Porto Dias. Diminuiu o leite, diminuiu a receita, e aí tem um impacto aqui na rede Mater Dei. Se a gente retirar o Porto Dias, a gente tem um trimestre flat em relação ao segundo trimestre, sem essa queda de 3%. Passando para o slide de custos e despesas, aqui encontra o maior desafio da companhia, né? A gente, claro que nós temos um desafio de crescimento pelas novas unidades que estão entrando, Nova Lima, como o Zé Henrique colocou, o crescimento de Salvador, que a gente vem um trabalho forte com as operadoras para credenciamentos adicionais e também com os médicos. Mas eu acho que, do ponto de vista interno nosso, é onde a gente tem trabalhado bastante essa ponta dos custos. A gente tem tido uma perda e a gente já identificou formas de reduzi-las para os próximos trimestres. É um trabalho intenso, não é um resultado que vem do dia para a noite, mas a gente sabe que o aumento veio de uma forma muito rápida, né? O PL da enfermagem, ele machucou muito os nossos resultados. Até os 9 meses são 2 pontos percentuais que atrapalham o nosso resultado, e isso se estende a cada trimestre. Então, as iniciativas que foram citadas serão fundamentais para a gente retomar o nível abaixo de 70%, a gente já conseguiu ficar em 69,6% dos custos sobre a receita líquida, mas a gente retomar para o patamar do ano passado, por exemplo, que a gente rodou a 67,4%. Então, tem um desafio aqui de 2 pontos percentuais para a gente poder ir recuperando a margem ao longo do quarto trimestre do exercício de 2025. Então, os custos totais, eles ficaram em 397 milhões de reais,
com 69,6% da receita líquida, uma melhoria discreta, mas já uma melhoria importante, de 13 milhões de reais e meio ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2024. Passando para as despesas operacionais líquidas e ajustadas, aqui a gente enfrenta um ponto que o Zé Henrique já abordou na fala dele, que a gente tem a questão do PDD, né? Contingências e PDD, aqui são os grandes desvios, né? No caso específico da contingência, a gente está ajustando o resultado pela reversão, é positivo para o nosso resultado, mas em relação ao PDD, ela vem nos machucando nos últimos trimestres, ela, como a gente já explicou algumas vezes, não tem uma relação direta com a inadimplência, né? Questão de crédito das operadoras, mas muito mais por uma questão do ciclo da receita. Ela, 12 meses depois, ela aparece no nosso resultado quando há algum faturamento que não vira caixa, e a gente já vê internamente, projetando no futuro, uma melhoria importante para os próximos trimestres, faz parte do trabalho que foi citado por ele, e também é algo que a gente está investindo tempo e dinheiro com consultorias, com time, para a gente atingir, porque a gente sabe que isso será fundamental para a retomada da margem da companhia. Então, se atendo aos números, a gente teve 248 milhões em 9 meses, com 14,2% de valor sobre a receita líquida. Lembrando que esse aumento de 1,3, ele é muito explicado por essa questão do PDD. Que, se você for fazer, né, se a gente for fazer um escrutínio em cima desses problemas que a gente enfrenta, eles são o ciclo do ano passado da nossa receita. Quando a gente roda a receita desse ano, a gente já encontra números bem mais animadores. Passando por uma visão trimestral, a gente ficou flat, 83 milhões no segundo trimestre de 24 e 84 milhões no terceiro trimestre de 24. Como a receita foi um pouco menor, no caso do consolidado com o Porto Dias, esse número subiu para 14,7. Pensando no futuro da companhia, a gente já tem, como eu mencionei na receita, uma receita que foi igual ao segundo trimestre, na qual a gente tem aí os projetos de alavancagem dessa receita, muito de Salvador e Nova Lima, como eu citei. Passando para o EBITDA, que está na página 7, nós tentamos mostrar um pouco da quebra dos ajustes para poder ilustrar, né, aonde que a gente operou nesse trimestre. Então, primeiro, na tabela ao lado, a gente mostra o primeiro ajuste saindo do EBITDA contábil, que tem alguns ajustes importantes, que no caso o maior deles é a alienação do investimento do Porto Dias. Ele não é muito grande no terceiro trimestre, mas ele é importantíssimo no resultado de 9 meses. Então, a gente fez esse ajuste. Vocês vão ver que tem o EBITDA ajustado pela venda, que é quanto a gente performou contabilmente na empresa sem a venda para o trimestre e para 9 meses. Então, olhando do ponto de vista de 9 meses, a gente operou em 25,9 e olhando o trimestre, que está muito afetado por essa contingência, 35,5. Aí depois outros dois ajustes que a gente fez na companhia, que é o que a gente vai mostrar no gráfico à esquerda, mas estou passando pela tabela para vocês entenderem de forma separada, é o pré-operacional de Nova Lima, que são os valores de julho e de agosto, foram 4,3 milhões de ajuste no trimestre, e as contingências, que a gente teve uma reversão de contingência previdenciária, de algo que a gente tem no nosso balanço desde 2012, fruto de uma visão anterior que foi se consolidando nos tribunais, na qual o médico não tem nenhum tipo de risco de ser considerado como funcionário, como CLT das companhias, né, das empresas, dos hospitais no nosso setor. Então, a gente, depois de várias decisões e com muita segurança, fizemos essa reversão, uma reversão de 74 milhões de reais. Ajustando todos esses pontos, a gente chega numa margem de 21,3% no terceiro trimestre de 24, ante 20,6% no trimestre anterior. Aqui cabe uma explicação que também, sem o Porto Dias, a gente também teria essa mesma melhoria. Então, o Porto Dias, ele
ele, em termos de margem, ele também operou no terceiro trimestre pior do que no segundo. Então, esse ganho que a gente enxerga no terceiro trimestre, nesse número do consolidado com Porto Dias, também reflete na empresa que vai ficar. Nós operamos sem Porto Dias de forma melhor do que a gente operou no segundo trimestre. Em relação a 9 meses, a gente realmente tem uma queda de performance e ela se encontra com HPD ou 100, e o grande vilão, como foi mencionado, é o PL da enfermagem. O PL da enfermagem com 2 pontos percentuais, ele explica metade dessa perda em 9 meses. Então, a gente sai de 25,1 no ano passado para 21,9. Então, essa diferença, independentemente se tem Porto Dias ou não, essa é uma diferença que a gente vai encontrar também no resultado futuro da companhia. Passando para o slide 9, o lucro líquido e fluxo de caixa. A gente tem um aumento de R$5 milhões no lucro acumulado de 2024, passando de uma margem de 10,1, a margem líquida, para 9,9. De forma trimestral, a gente teve um aumento de 51 milhões para 56 milhões de lucro líquido. Esse lucro líquido é ajustado pelos mesmos itens que eu mencionei agora há pouco no EBITDA. E a nossa margem aumenta de 8,8 para 9,8. O único ajuste adicional que a gente já vem fazendo no nosso resultado, e é o último trimestre que a gente vai fazer, é o ajuste do ágio. Nesse trimestre, a gente ajusta ele em R$15 milhões, que é o período em que o Porto Dias permaneceu nos nossos resultados. Então, foram o equivalente a 2 meses e meio, são R$15 milhões. Então, se você comparar com os trimestres anteriores, que esse ajuste era por volta de 19 milhões, aqui o ajuste é de 15 milhões. De toda forma, é importante mencionar para o fluxo de caixa que, dado o prejuízo fiscal que a venda nos trouxe, a gente não vai ter pagamento de imposto de renda na controladora no quarto trimestre de 2024. Do lado direito do gráfico, ainda na página 9, na parte superior, sobre o fluxo de caixa, a gente saiu de um caixa de 319 milhões e fomos para 756 milhões de reais. Esse fluxo de caixa, a grande ajuda que a gente teve, já foi mencionado pelo Zé Henrique, foi a entrada de 401 milhões da venda do Porto Dias. Ele está entrando na parte de investimentos positivamente. Do ponto de vista de saída de caixa de investimentos, né, a gente tem o maior item, Nova Lima. A gente investiu nesse ano 112 milhões em Nova Lima, são 55 milhões maior do que o ano passado, e ele explica a diferença do investimento desse ano para o ano passado. E pensando em futuro, a gente tem o quarto trimestre que ainda tem um pouco de investimento de Nova Lima, mas para o ano que vem a gente já tem as unidades todas investidas para o crescimento da receita, diminuindo bastante o CAPEX, para a gente ter uma geração de caixa positiva no ano que vem. O trabalho de geração de caixa no fluxo, na parte da receita, a gente ficou constante no prazo médio de recebimento, mas a gente teve uma melhoria dos recebimentos. Nós conseguimos ter uma diminuição do consumo de caixa nessa linha de 254 milhões, o working capital nosso foi menor e a grande ajuda foi em recuperações que a gente teve ao longo do trimestre de contas que estavam represadas, fruto da dificuldade que a gente teve dentro do nosso setor e que agora a gente está enfrentando situações melhores. Já mencionei os 110 dias de prazo médio de recebimento, é o mesmo prazo médio do segundo trimestre, e ele é muito melhor do que era no passado com Porto Dias, que era o grande ofensor do nosso prazo médio, que chegou no último trimestre a 130 dias. Do prazo médio de pagamento, prazo médio de estoque, a gente está flat, mas é uma
também dentro dessa melhoria de fluxo de caixa e de geração de caixa que a gente pretende ter para os próximos trimestres, a gente está fazendo uma revisão na nossa política de pagamento com fornecedores e a gente espera, além da redução do programa que a gente tem com a consultoria que está nos ajudando na parte de custo, a gente também tem na parte do fluxo de caixa de pagamento com fornecedor. A gente vai fazer uma política, tem várias iniciativas já iniciadas na companhia, a gente espera ter isso durante o ano de 2024. Passando para a última página, a página 10, de endividamento, a entrada do caixa da venda do Porto Dias, ela é o grande que ajuda a mudar a direção do nosso indicador, então de 2,2 a gente reduz para 1,3, a gente tinha mencionado no call anterior que seria por volta de 1,4, 1,5 com o Porto Dias, mas a contingência revertida ajuda no EBITDA consolidado, então o indicador ficou um pouco abaixo, 1,3, uma boa notícia, na qual a gente reduz de 2,2 vezes EBITDA de endividamento para 1,3. O cronograma não houve mudanças significativas, a gente tem um cronograma esticado, alongado. O primeiro pagamento maior que a companhia tem é em 2027, no primeira amortização da primeira emissão de debêntures no valor de 350 milhões. Em relação ao custo médio, também não houve alteração. A gente, com o blend aí das nossas dívidas, a gente opera abaixo do CDI. Então, a gente está com um custo de dívida de CDI menos 0,5%, e o CDI é responsável por 96% dos indexadores da nossa dívida. Então, termino aqui a minha fala. Entendo um pouco a angústia de vocês em relação a esse momento da companhia de transição de com e sem HPD, mas aqui nas perguntas e respostas a gente vai tentar esclarecer um pouco mais para vocês alguma dúvida pontual. Os nossos números, por questões contábeis, permaneceram até 16 de setembro com Porto Dias, e a gente vai ter a empresa no quarto trimestre limpa de Porto Dias para frente. Obrigado. Abrimos para perguntas e respostas. Primeira pergunta será do Gustavo Miele, do Goldman Sachs. Oi, pessoal. Bom dia, Rafael, Zé Henrique, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas rápidas aqui, por favor. Primeira delas, eu queria explorar um pouco aqui o que a gente pode pensar sobre modelagem da linha de custo de pessoal, olhando o curto e médio prazo, né? Eu queria entender se esse nível que a gente está olhando aqui no terceiro TRI, se ele já engloba todo o impacto oriundo aqui do PL da enfermagem que vocês orçam para a companhia, ou se de repente tem alguma negociação relevante aqui com o sindicato que pode alterar um pouquinho isso, para cima ou para baixo, né? Olhando de repente o quarto TRI ou 2025. Mas para facilitar um pouco a projeção do nosso lado. Essa seria a primeira pergunta. E uma segunda, eu queria ouvi-los um pouco sobre Salvador, né? Se vocês puderem comentar um pouco sobre o que tem sido o ramp-up do ativo, o que é a expectativa de, enfim, leitos operacionais ao longo do quarto TRI desse ano e também 2025. Seria interessante, né? Dado que a gente tem visto aí algumas notícias sobre possível alienação de um ativo importante lá em Salvador, também se vocês pudessem comentar um pouco sobre o ambiente competitivo lá, seria bacana. São esses dois tópicos, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Miele. Vou começar nas respostas. Vou começar pela sua segunda pergunta, tá? E na primeira, depois, eu passo aqui para o Rafael para contribuir também. Miele, Salvador, nós estamos num dos melhores momentos que nós já tivemos desde a inauguração do hospital, sabe? A gente tem os nossos processos operacionais muito estáveis, né? O nível de satisfação do cliente, né, medido pelo NPS, também muito alto. Quando a gente compara, inclusive, com o que é reportado por concorrentes, né? E quando a gente compara também por uma visão qualitativa, né, dos próprios médicos e clientes também do que encontram na região, a gente tem tido a performance da unidade.
Nós fizemos movimentos importantes de atração de equipes médicas, né? Isso aconteceu principalmente nesse trimestre agora, então nós fizemos mudanças relevantes na equipe de ginecologia e obstetrícia, trouxemos uma equipe nova de ortopedia, né? Trouxemos também uma equipe nova de cardiologia para a unidade. Então, o hospital está muito encorpado e muito pronto aí para um crescimento expressivo, né? Para esse próximo semestre e também para nós estamos muito positivos em relação à página diferenciação em relação a outros ativos na região também é inegável e também agora, né, uma qualidade do corpo clínico também muito acima do que a gente encontra, uma qualidade de coesão, né? Muito acima, inclusive, do que a gente encontra em outros ativos também da região, tá? Em relação a movimentações de concorrentes, a gente acompanha uma notícia ou outra sem ainda saber muito bem do que é verdade, o que não é, né? Mas isso não muda o nosso plano, pelo contrário, acho que estimula algumas equipes que eventualmente ficam inseguras a aproximarem cada vez também mais do nosso ativo e também as fontes pagadoras, né, que encontram a solidez necessária no nosso ativo para poder fazer as suas parcerias de médio e longo prazo. Em relação ao custo de pessoal, esse é um trimestre que está full, né, relacionado ao PL da enfermagem. A gente já tinha falado isso no último TRI, dos avanços, né, que a gente estava em relação ao custo, né, de pessoal, né, sobre a nossa receita líquida. O que a gente tem feito, como eu disse no início aqui, é um trabalho importantíssimo para poder alterar processos, né, diminuir pessoas em algumas áreas administrativas, absorver, inclusive, essa saída do Porto Dias, né, reduzindo estruturas, né, tendo trabalhado num processo também robusto de robotização de algumas áreas. A perspectiva nossa é positiva em relação a gente conseguir assimilar, né, e aterrissar esse custo do PL da enfermagem ao longo do tempo, né, principalmente no ano de 2025. É difícil a gente conseguir offsetar isso rapidamente, né, mas a gente tem as negociações regionais que ainda acontecem, né, para a gente poder, para os próximos ciclos, a gente tentar reduzir o impacto que existe, mas principalmente, né, as outras diminuições de custos e despesas que a gente tem internamente na companhia para a gente offsetar esse impacto, né, pensando na rúbrica de pessoas, mas também trazendo outras rúbricas, né, como por exemplo, em insumos para a gente poder diminuir essa estrutura de custos que foi aumentada principalmente pelo PL da enfermagem, né? Miele, só complementando o Zé, a gente não tem uma mudança, né, tanto para o futuro, né, com ou sem HPD, essa diferença de 2 pontos percentuais do ano passado para esse ano, ela permanece. Então, Porto Dias ele é inerte em relação ao desafio que a gente tem para offsetar o PL da enfermagem. A gente tem um trabalho nos próximos, a gente sabe que existe a regionalização, a gente sabe que tem uma negociação com o sindicato ano que vem. O PL não é indexado. Então, na negociação do ano que vem, e até tendo os subsídios todos que a gente viu que todo mundo fez, né? Alguns divulgam, outros não, mas o efeito é para todo mundo. A gente tem alguns elementos para o pior cenário está hoje no terceiro trimestre, que é essa perda em relação ao ano passado, que você compara bem o terceiro tri do ano passado com esse ano. A perspectiva futura, que é o desafio nosso, a gente não vai fazer mágica para assumir ele no começo do ano que vem, é muito mais pelo que o Zé Henrique colocou, mas aqui tem um dever de casa nosso de trabalhar, dependendo da região, da gente tentar algum efeito, seja pelo não repasse da inflação, seja por uma questão de regionalização. Hoje não tem nada específico que dê para a gente antecipar para vocês, é muito mais na área aspiracional do que a gente pode fazer do que algum número que a gente possa passar como perspectiva para vocês. O desafio continua, mas a gente sabe internamente qual o caminho seguir. Ótimo, tá claro. Obrigado, Rafael, Zé Henrique. Bom dia a todos. Obrigado a você.
Obrigado. Próxima pergunta será do Gustavo Tiseu, do Bank of America. So this next one is from Gustavo from Bank of America. Bom dia, pessoal. Tiseu. Obrigado por Hi, pegar guys. nossas Good morning. perguntas. Thanks São for duas taking aqui our do nosso question. We have lado. 2 questions here on our A side. primeira eu queria focar The um pouco first one mais I wanted branda, to mais focus em on estratégia. is more O que é strategic para related 2025? Quais são as for expectativas? 2025 and the O foco vai expectations ser you isso que vocês have and the comentaram mesmo, focus redução de you custo have with the e reduction talvez in ramp-up de costs and maybe greenfield the e ramp-up of M&As? greenfields Ou and tem alguma coisa M&As? a mais que a gente pode esperar? Or is there Mas para something else entender we um should pouco a expect as cabeça well, do just to management understand daqui the para frente. management E a team's segunda mindset? pergunta é sobre Porto Dias. Na verdade, elas quebram em dois pontos And principais so aqui. that also A gente considers entende que o piso de enfermagem impactou that the principalmente nursing Porto bill Dias, e affects com a Porto saída Dias, dele não especially tem um with this alívio exit. imediato já no quarto Isn't there like que an talvez immediate reduza relief esse in impacto que a the gente já fourth está quarter that vendo? would reduce this Ou não, impact os that we're outros seeing? ativos também têm um impacto Or do the relevante other assets de also have piso relevant de impacts with enfermagem? the E o segundo nursing ponto é sobre a alavancagem da empresa minimum, como um todo. the nursing O resultado minimum do Porto wage Dias rate? ainda está lá, So né? Os the últimos Porto 9 Dias meses, results are still os últimos there, the 12 last meses 12 months de EBITDA de Porto Dias. for Se a the gente EBITDA of Porto tira, para Dias. If onde we vai essa remove this, alavancagem where is sem this Porto leverage Dias going agora? Esse without Porto 1,3 Dias, que right? vocês So comentaram, that's vai one para point que you nível? guys Só para a gente ter uma mentioned, and I noção wanted de to quanto know está a what level that alavancagem would go ex to, Porto Dias. just so we can Obrigado, pessoal. understand what the leverage is ex Porto Dias. Thanks, Bom dia, guys. Tiseu. Good Obrigado morning, Tiseu, pelas and thank you perguntas, for né? the questions. Começar aqui We'll para start off with 2025 em relação às 2025 expectativas, in acho que regards isso to the aí já expectations. adiantou uma parte aí da That already resposta, kind of né? anticipated part of the Esse é answer, um but ano que nós temos this is muito a boas year where we have expectativas em really good relação à rampagem, né, expectations dos ativos when it mais comes to the novos, né? ramp-ups of the Então, newer Salvador, assets. com uma And so expectativa muito Salvador positiva em has relação ao crescimento da really unidade. good Nova expectations when it Lima comes to the também, growth com of o the unit. crescimento rápido da Nova Lima unidade, a as gente well, acredita with que the Nova quick Lima growth tem in the tudo para unit. We superar know as that nossas Nova Lima has expectativas what it takes iniciais, to né, de receita overcome our e de initial expectations rentabilidade when it comes to também, profitability por um and mix, inclusive, seja considering um the mix de mix convênios also muito positivos para essa unidade, agreements that are really mas um mix positive for também this unit, de but also a complexidade que tem até nos mix of surpreendido, que a gente complexity tem that has recebido ali na also região, né? surprised us a bit, right? Também, né, So uma we rampagem also have an important melhor, né, das ramp-up unidades when it comes adquiridas. to São the unidades acquired que, unit. depois These are das units that integrações after the feitas, né, depois integrations made daquele estresse inicial que and sempre the initial acontece, né, unidades que stress já têm demonstrado that aí always happens, uma capacidade we've importante para seen poder important capacity performarem também also no ano to be able to 2025, né, perform in equipes the year mais estáveis. 25 Então, with more stable esse é teams, and um ponto aí this is da a expectativa para point in 25. regards Na to the região expectations metropolitana for de BH, 25. além de Nova Lima, a Now, gente também tem planos robustos, né, para Belo Betim Horizonte besides Contagem, no Nova Lima, crescimento we que have ainda some está em robust casa. plans É uma also for unidade também Betim que conseguiu crescer Contagem. bastante This is nesse a unit ano e that's para o ano que been vem a able gente to espera um grow a crescimento lot, ainda maior. and we hope to Contorno have e Santa even greater Agostinho growth. também, com as aberturas de And leito Contorno and Santo Agostinho necessárias, also have né? the Uma conversão cada necessary vez maior de pacientes, novas equipes também beds, que têm starting nos operation, procurado and some aqui new para teams also that have poder been contacting terem, né, us to esses be hospitais able to como a sua have casa. these Em hospitals relação ao as their HPD, home. Rafael When vai it falar comes um to pouquinho mais dessa saída, né? Como é que fica HPD, as the questões Hospital da Porto Dias and the alavancagem. situation Em with relação ao piso leverage there, especificamente, a gente specifically in tem regards to the minimum impactos dos salary pisos for que são nursing. diferentes de We unidade have por unidade, impacts né? that of this O nursing impacto minimum wage no that vary Porto a lot Dias from foi um impacto each unit. relevante, mas a gente In tem Porto também Dias was outras relevant, but we unidades have other adquiridas que acquired nós units observamos that um impacto we're ainda seeing mais relevante do que impacts that are even aquele more relevant acontecido than no what Porto happened Dias, in né? Porto Dias. Se a So gente for abrir número if de we unidade were por to unidade, look fica at the confuso, fica difícil para a numbers gente poder and break them down per explicar isso unit, para it'll be vocês, confusing to mas, explain to you guys. mas a saída do But Porto the Dias não exit of Porto alivia, Dias does not infelizmente, in né, any o way impacto do relieve PL da enfermagem para a empresa que the fica, impact of the tá? Vamos nursing passar para o Rafael para falar sobre a bill for alavancagem the também. company that stays. Ô, All right, Tiseu, so acho que eu Giselle, vou we're falar um going número que talvez to talk facilite about a para number that vocês, aí might make it cada easier for use you na guys, sua forma de and calcular each aí one a can alavancagem. calculate this situation. Considera que a cada So trimestre, em basically, média, in o each Porto quarter Dias on é uma saída de average, Porto 27 Dias has milhões de this exit EBITDA. of Então, 27 para o million próximo EBITDA. trimestre, é So o for the EBITDA next que quarter, você it's the estiver EBITDA that you simulando were e você simulating, tira 27 and we milhões can em reduce that relação 27 ao trimestre million anterior. in Então, se você regards to fizer the isso na previous quarter. média, So if you look at this on são average, 110
milhões que tem nesse número de porto-dias anual, tá? Para vocês poderem fazer uma conta. Do ponto de vista, é interessante essa questão do PL da enfermagem, o alívio, quando você coloca do porto-dias, ele é um hospital, depois a gente vai poder ter tempo para discutir isso, ele é um hospital que tinha uma característica diferente em linha alívio. Ele tem mais honorário médico, ele tem um peso
de MATMED menor, menos OPME. Então, a classificação das diversas. Mas, no fundo, a gente perde uma margem maior do que a margem média nossa. Então, nós operamos, sem o Porto Dias, pior em termos de margem, né, do que a gente opera com ele. Do ponto de vista de fluxo de caixa, a gente já vem demonstrando isso. É uma empresa muito mais bem provisionada, com melhor ciclo da receita, com melhor conversão de EBITDA em caixa, traz uma menor alavancagem no final do dia para a gente. Então, o efeito do Porto Dias no nosso resultado, ele aparentemente ele é nocivo de quem começa pelo EBITDA, mas quando a gente transforma isso em geração de caixa futuro, ele é uma melhora que vocês vão perceber na geração de caixa. Então, indo para o PL específico, né? Ele era uma rúbrica que era importante para um hospital no perfil que ele tinha, mas ele, como o Zé Henrique colocou, ele não vai ser ao tirar ele que essa rúbrica vai ser aliviada, porque o PL da enfermagem para nós, ele teve um efeito em todas as regiões que a gente opera. Só um complemento em relação a essa questão da alavancagem, que eu acho que é um ponto importante. A Rafael já tocou isso, acho, com profundidade na parte financeira, mas o ano que vem é o ano de uma exposição de CAPEX muito menor do que o que a gente viveu nesse ano, né? Então, numa perspectiva, inclusive, de uma geração de caixa muito melhor, o que, obviamente, impacta na nossa alavancagem, né? Quando a gente observa a companhia num plano mais longo, com os investimentos que já estão contratados hoje, com a capacidade desses investimentos em gerarem receita, margem, né, e crescimento também ao longo do tempo, a gente vê com muito conforto, né, esse nível de alavancagem que fica mesmo sem esse EBITDA do Porto Dias que sai, principalmente pelo caixa que é gerado por essas operações. E quase, né, só complementando por último aqui, é meio que um offset de eventos, né? Um é uma entrada de caixa que teve agora e uma saída paulatina de EBITDA do IATRI, e nós temos no nosso orçamento para o ano que vem o contrário. CAPEX já feito no exercício de 2024, que vão render EBITDA no ano que vem, né? Então, a gente tem Nova Lima, a gente tem Salvador. O Zé Henrique mencionou na fala dele, estamos vivendo o melhor momento de Salvador. Essa fala dele é muito mais uma fala do futuro do que os números hoje. Então, essa questão do offset é um contra o outro. É um 400 que entrou com o investimento que já foi feito e o EBITDA que sai para um novo que entra através das unidades crescendo. Ótimo, José Henrique e Rafael. Muito obrigado pelas explicações. De nada, obrigado a você. A próxima pergunta será da Telestrano JP Morgan. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Ela é sobre Nova Lima. Então, se vocês pudessem explorar um pouquinho sobre como está o ramp-up do ativo, como tem sido as conversas com as fontes pagadoras para credenciamentos, também contratação de corpo clínico. Acho que vocês já falaram um pouquinho mais sobre a estratégia esperada ali para os próximos trimestres 2025, mas queria que vocês explorassem esses dois pontos um pouco mais do credenciamento e para a contratação de médicos. Obrigada. Obrigada a vocês, Stella. Essa sua pergunta dá a gente a oportunidade de explorar um pouco mais essa estratégia de Nova Lima, né? Quem conhece um pouquinho de Belo Horizonte, quem visita, quem passa ali por Nova Lima, vê também a transformação que acontece naquela região, né, com prédios novos saindo, muita migração também de algumas pessoas ali para aquela região, e um trânsito que cada vez mais dificulta, né, as pessoas irem do centro da região centro-sul para lá e de lá também para cá. Isso pela qualidade também do ativo, né, que foi construído, né, e gostaria também de reforçar o convite para uma visita a esse ativo, fez com que muito rapidamente a gente tivesse uma adesão muito grande, né, das principais operadoras clientes da rede Mater Dei, né? Então, hoje, em relação a credenciamento, que foi o ponto principal, né, um dos pontos que você colocou na sua pergunta, nós não temos dificuldade
dificuldade de credenciar os nossos principais clientes, né? Vários já estão credenciados, os seus pacientes já estão sendo atendidos, né? Nessa unidade, alguns outros a gente está na fase final de contratualização, mas um ponto importante, né, com baixíssimo ou nenhum pushback em relação a tabelas, né, em relação a valores, são aqueles já praticados aqui na região metropolitana de BH, pelo contrário, né, com inclusive algumas negociações melhores do que aquelas que a gente tem aqui. Em relação ao corpo clínico, nós estamos tomando um cuidado muito grande, né, de seguir em duas linhas principais e estratégicas de negociação. A primeira é privilegiar equipes, né, que são as equipes mais parceiras, com nomes, né, escolhidos por essas equipes, que sejam nomes de referência e com capacidade de crescimento, incorporando, né, a estratégia dessas equipes, elas continuarem fortes com a Rede Mater Dei, parceiras da Rede Mater Dei, mas crescendo o bolo e não canibalizando as outras unidades que a gente tem, mas também, Stella, com uma oportunidade muito grande de atração de equipes que circulavam também aqui em Belo Horizonte, eventualmente em outros ativos, mas que também, com uma abertura de um hospital novo, a gente tem a oportunidade também de dar espaço para que essas equipes tragam também os seus movimentos, vinculem cada vez mais a Rede Mater Dei. Esse é um compromisso e um acordo que a gente sempre tem com as nossas próprias equipes daqui. Quando a gente abre um hospital novo, é uma oportunidade para a gente poder incorporar, né, mais pessoas, mais médicos à estratégia da Rede Mater Dei, e assim a gente tem feito nas diversas especialidades, né? Ortopedia, cirurgia geral, oncologia, inclusive, né? O Hospital de Nova Lima, ele tem uma linha oncológica também muito forte, e com isso tudo, né, com base no que nós estamos vendo no dia a dia, a adesão das pessoas, seja os pacientes, sejam os médicos, que nos dá aí a segurança de que esse hospital vai rampar muito mais rápido do que a gente tinha imaginado anteriormente. Eu queria aproveitar o gancho da pergunta e colocar dois pontos, né? Primeiro, que a gente viu no mês de setembro, no mês de outubro, o pronto-socorro muito acima do uso do que a gente imaginava, e o pronto-socorro ele é um exemplo de que aquele hospital vai ser a porta de entrada das pessoas. Então, com todos os planos que o Zé Henrique colocou entrando, a gente está com perspectiva muito boa. E aí, aproveitando, o que é o gancho que eu queria dizer, né? Você tem os números da controladora, a gente aqui passa muito o número do consolidado. Preocupação com os nossos números, mas a gente tem hoje uma unidade que deu menos 2 milhões de reais, que é a Nova Lima em setembro, negativo, que a gente carregou no resultado, que a gente espera isso rapidamente ser revertido em EBITDA, e a gente tem uma unidade de Salvador que ainda performa perto do zero de margem EBITDA, que é o break-even que a gente fala, mas com uma visão muito positiva do ano que vem. Então, quando você faz esses ajustes na controladora, nós temos uma operação em BH e Betim Contagem muito próximo de 30%, que é o que a gente já fez historicamente. Então, às vezes os números, Porto Dias, ramp-up de unidades, Salvador pelo tamanho da receita que tem, nós temos um pouco de poluição nos números. Mas a gente que faz a análise ativo por ativo, nós temos estamos muito positivos e muito confiantes em relação ao que a gente sempre operou no passado, e que nós temos conseguido manter na região metropolitana um diferencial que a gente conquistou ao longo do tempo. Ele permanece gerando resultados robustos que resultam em margens importantes e resultam em uma geração de caixa importante também. Obrigada, ficou super claro. Nada. A próxima pergunta será do Ian Sesquim, do BTG. Bom dia, José Henrique, Rafael, demais diretores. São duas perguntas do meu lado, as duas sobre maturação dos ativos hospitalares. A primeira sobre Nova Lima, né? Eu queria entender se vocês podiam compartilhar com a gente a expectativa da curva de maturação desse ativo, quanto tempo vocês esperam para atingir o break-even e até ele estar completamente maturado. E a segunda pergunta é sobre Salvador, né? Um follow-up, inclusive, da pergunta do colega. Eu queria entender se vocês podiam dar um update
update da maturação desse ativo e falar para a gente sobre a expectativa de maturação até chegar nos níveis mais próximos à rede de BH, né? Quanto tempo que vocês esperam aí para esse ativo de Salvador de chegar nesses níveis? Obrigado, pessoal. Ian, tudo bem? Bom dia, obrigado pelas perguntas, né? Em relação à Nova Lima, é uma rampagem menor do que as outras unidades, né? Até pelo tamanho da unidade que está projetado para lá. E Salvador também é uma unidade que ela, o Rafael já abriu alguns números aqui em relação à performance, mas o que eu queria dizer é que o ano de 2025 para ambas essas unidades, né, para ambas as unidades, tanto Nova Lima como Salvador, vai ser um ano muito importante, pelas previsões que a gente tem, pela forma que a gente orça as unidades, né, e também pelo que eu falei anteriormente, da nossa estratégia de execução do ano de 2025, são duas unidades que têm um impacto importante aí nos nossos resultados para o ano que vem, né? Salvador já aí com 2 anos e meio, mais ou menos, né, de operação, nós conhecendo muito melhor a praça, né, adaptando, inclusive, alguns modelos para serem mais aderentes à praça. Esse ano de 2024 foi um ano de ajustes também para Salvador, principalmente em relação a relacionamento médico, e ano de 2025 a gente já vai estar muito mais equipado para poder aproximar mais aí a unidade, né, do que a gente acredita em termos de rentabilidade que essa unidade pode trazer, tá? Então, para tentar responder sua pergunta sem cravar números, né, Ian, mas trazer para você que certamente o ano de 2025 nas nossas projeções vai ser um ano transformacional para ambas as unidades. Perfeito, obrigado. A próxima pergunta será do Luca Marquezini, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegarem a minha pergunta. Aqui é em relação a ticket complexidade, né? Então, a gente viu um bom aumento de ticket aí na base sequencial. Então, se puder explorar um pouco, né? Primeiro, se a gente tirasse Porto Dias, né? Como que esse ticket teria evoluído, né? Qual foi o impacto do ativo nessa dinâmica? E também, se pudesse separar entre reajuste de tabela e maior complexidade, como que cada um desses fatores impactou o ticket, também como isso tem evoluído até agora no quarto tri, acho que ajudaria bastante. Obrigado, pessoal. Tudo bem, Luca? Bom dia. Em relação ao ticket, né, eu até mencionei isso na minha fala, a gente teve um crescimento de 2,20 para 2,31 com o Porto Dias, e sem o Porto Dias, esse ticket de 2,30, ele teria alcançado 2,41, de 2,31 para 2,41. Então, esse crescimento de R$100 mil no ticket, ele existiria versões da companhia, com e sem o Porto Dias. Sendo que sem o Porto Dias, o ticket sobe pela questão do ticket de lá ser abaixo da média da companhia. Então, são os números e realmente a gente teve uma performance interessante de ticket, que a gente está buscando essa geração de caixa e as margens, e uma das pontas para isso, né, a gente tem uma limitação do que se pode fazer no custo, a gente tem uma questão de crescimento de receita e de melhoria de mix de ticket, além de todas as renegociações que estão na mesa com os operadores. Perfeito, muito obrigado. Obrigado a você. A próxima e última pergunta será do Wagner Salaverry, da Conchitas. Bom dia, pessoal. Bom dia, José Henrique e Rafael. A pergunta que eu queria fazer é mais no sentido, assim, conversando, percebendo a evolução dos trimestres, a gente percebe claramente com vocês que teve uma tempestade muito forte no setor e a companhia passou por vários desafios ao longo dos últimos trimestres. E ao mesmo tempo, vocês têm sinalizado, têm falado bastante de desafios gerenciais. Assim, a impressão que a gente tem é que vocês, nos últimos trimestres, têm trabalhado intensamente para corrigir rotas, para reagir a muitos desses desafios. E aí a pergunta que eu tenho considerando 4 aspectos, principalmente, a questão de custos, né, seja de pessoal ou MatMed, outro aspecto relacionado a recebíveis, glosas, um terceiro que seria de repasses junto a provedores, né, conseguir repassar aumentos de preços,
E a outra, o nível de produção dos médicos. Nesses 4 itens, eu queria entender dentro da cabeça de vocês em que nível a gente está desse trabalho de gerencial de correção de rota. Eu sei que o trabalho gerencial nunca acaba, né? Mas me parece que nesse ano o esforço foi maior. Então, eu queria entender de vocês assim, olha, no aspecto de custos, já está acontecendo aquilo que vocês imaginavam ou ainda vocês estão trabalhando para ver algum número acontecer? Os números já começaram a aparecer em melhora de custos, já começou a aparecer números melhores na questão de recebíveis e glosa, a questão de repasses com provedores, já estão conseguindo de fato aquilo, as negociações já começaram a surtir efeito, tem alguma coisa que a gente pode esperar para quarto TRI ou para frente? Seja nos hospitais que vocês já tinham ou nos que foram adquiridos após o IPO. Queria ter uma ideia de em que nível do esforço gerencial a gente está, se já está produzindo resultados ou ainda estão na fase anterior a esses resultados aparecerem. Bom dia, tudo bem? Obrigado pela pergunta. É uma pergunta compreensiva e dá para a gente poder explorar alguns temas também nesse período, né? O que aconteceu no pós-pandemia, né, Wagner e demais? Para o nosso setor especificamente, né? Nós tivemos, eu não vou trazer isso tanto em detalhes, mas é importante a gente colocar. Nós tivemos um período, primeiro 2020 aí de baixíssima sinistralidade, 21 com altíssima sinistralidade, depois um estresse muito grande na cadeia como um todo, por uma perda, né, por parte das operadoras da capacidade de prever futuro, repassar reajustes, né? E isso mexeu com a cadeia como um todo. E o que acontece nesses períodos é que, mesmo por parte das operadoras, são os nossos principais clientes, há uma exigência maior em relação à forma, né, de receber as faturas, né, de pagar as faturas, de negociar os valores, né? E essa exigência maior, ela gera também uma pressão maior sobre a cadeia como um todo. Então, quando a gente fala, né, sobre desafios gerenciais na cadeia de recebíveis, porque, obviamente, a gente viveu nesses períodos aí um estresse maior nesse relacionamento, né? Em alguns momentos, né, questões operacionais que eram administradas, né, no dia a dia com as operadoras começaram a ter uma dificuldade maior de serem administradas. Isso, com as regras que também aumentaram em termos de complexidade, fizeram com que contas ficassem mais tempo, por exemplo, sem ser pagas, né? Em discussão, né, em relação a um lado e outro, e isso a gente sabe que pelas próprias regras contábeis, eventualmente geram provisões, né, como, por exemplo, os PDDs. Quando a gente analisa hoje, né, para poder falar dessas questões, então, primeiro dos recebíveis, quando a gente analisa hoje, né, a nossa capacidade de faturar contas, de relacionar com as operadoras, ela está muito melhor, bastante, em relação ao que era em 2023, o que nos dá uma segurança muito grande que nós avançamos muito gerencialmente nisso e está muito próximo aí da maturidade desse relacionamento que existe com elas, inclusive nos feedbacks que elas nos dão, né? Em relação às dificuldades de repasse de preço, realmente nós também vivemos um período em que essas questões de repasse de preço estavam, por isso tudo que eu já falei anteriormente, né, num estresse maior, mas também as próprias operadoras conseguiram os seus reajustes com os estipulantes. Então, também, quando a gente vê as últimas negociações que a gente teve, uma tendência bem mais positiva do que nós vivemos no passado, né? Em relação à produção dos hospitais, o que eu posso te dizer também é que, nessa relação com as operadoras, muitas das vezes, alguns procedimentos eram procedimentos adiados, uma negociação mais difícil para autorizações, e a gente vê também, principalmente nessas mudanças, né, desse último trimestre para agora, uma relação também de uma aceleração em relação a procedimentos, né? A gente vive uma situação diferente de unidade para unidade, de região para região, e nós falamos aqui um pouco mais sobre expectativas, né, onde a gente acha que o crescimento maior vai vir. Isso também vem muito por essa expectativa em relação à produção maior de algumas equipes em algumas regiões, e nisso a gente
gente tem trabalhado bastante também. Por último, relacionado a custos, né? Algumas questões de custos, né, Wagner, foram inerentes, infelizmente, à nossa vontade ou inerentes à nossa capacidade gerencial, principalmente as questões relacionadas ao PL da enfermagem, né? E aí entra os nossos desafios gerenciais para a gente offsetar isso nessas negociações. Então, nós avançamos muito nas negociações com os fornecedores, é um trabalho recorrente que a gente sempre faz, mas nós fizemos um esforço maior, com ganhos também muito interessantes do que a gente está vendo, e também a questão da saída do Porto Dias, que gerou oportunidades aí para a gente poder reduzir isso e offsetar esse evento, que foi um evento, né, que foi aí um evento que não estava nos nossos planos lá atrás, mas que nós absorvemos, né, e vamos absorver de uma forma também que a gente regule esse custo olhando para frente. Você está claro? Tá bem, obrigado. Obrigado a você, Elaine. Então, não havendo mais perguntas, nós encerramos o nosso call. Agradeço a todos. Isso aí, gente. Muito obrigado, né? Obrigado pela paciência em nos escutar, obrigado pelas perguntas, né? Estamos à disposição aqui sempre também para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigado a todos, viu? Bom dia.